Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje continua aquele sermão, as instruções que Jesus dá aos seus apóstolos. É interessante notar que nesse sermão apostólico de Jesus existe muito de profecia. Ou seja, Jesus não somente diz como os apóstolos devem se comportar. Ele como que faz um apanhado daquilo que a igreja irá sofrer. Ou seja, sereis levados diante de tribunais. E não somente isso. Jesus prevê as profundas divisões na própria célula máter da sociedade, que é a família, por causa da fé. Jesus diz: o irmão entregará à morte o próprio irmão, e o pai entregará o filho, e os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. E sereis odiados por todos por causa do meu nome. Vejam que profecias tremendas, que coisa mais devastadora. Sereis odiados por causa do meu nome. Aqui nós vemos, digamos assim, Jesus não está dando um futuro muito otimista para esses apóstolos. Não está nos apresentando a nós cristãos um triunfo, não é, da igreja. E aqui é interessantíssimo nós compreendermos isso. No último século, nas últimas décadas, começou a surgir dentro da Igreja Católica uma corrente teológica que prevê o futuro da Igreja numa espécie de crescimento, num otimista triunfo, né? Uma ascendência contínua. Ou seja, a Igreja vai viver uma espécie de evolução. Cristo vai ser reconhecido por todos e todos se converterão, e então, de triunfo em triunfo, será estabelecida a Igreja, ou seja, o reino de Deus entre nós. Vejam, não é necessário dizer que esta visão ela não é somente otimista e ingênua, ela também não tem base nenhuma nas Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras, seja nos Evangelhos, seja nos outros escritos apostólicos, prevê exatamente este conflito. Ou seja, a Igreja, corpo de Cristo, irá seguir o destino e a história daquele que é a sua cabeça. Jesus veio a este mundo. Jesus não somente pregou, fez o bem e, portanto, deu às pessoas a oportunidade, o convite de entrarem numa nova vida, uma vida marcada pela graça, pelo perdão, o amor de Deus, a reconciliação. Acontece, porém, que Jesus também foi rejeitado. Jesus diz na última ceia aos seus apóstolos: perseguiram a mim? Perseguirão a vocês também. Odiaram a mim? Odiarão vocês também. O discípulo não é maior do que o seu mestre. Portanto, nós estamos aqui profeticamente colocados juntos com Jesus. E qual deve ser a nossa resposta diante de um presente ou um futuro tão dramático? Ele diz: quem perseverar até o fim será salvo. Ou seja, as virtudes da perseverança e da paciência, que são fundamentadas por um amor, por uma caridade a Cristo. Aqui é que está o DNA, a identidade da Igreja. Se você encontra um membro da Igreja, quer saber se verdadeiramente ele é a Igreja de Cristo, procure lá no DNA, o DNA de Cristo. O DNA de um amor que não tem medo
de se entregar, mesmo por aqueles que o perseguem. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.